Semana passada nós conversamos sobre a voz de Jesus a respeito do divórcio. Então, na semana que antecedeu, a semana passada, nós conversamos sobre o olhar que nos leva a cometer o adultério. Na semana seguinte, nós acompanhamos a proposta de Jesus e aquilo que ele tinha a dizer acerca do divórcio. Então, recapitulando, quem estava aqui ou quem não estava aqui, só vamos recapitular a ideia central, que Jesus deixou claro que só há para ele uma única razão para o divórcio, e você viu que a razão para o divórcio, segundo as palavras de Jesus, ela está vinculada, ela está conectada à ideia do porneia, as relações sexuais ilícitas. E você entendeu na quarta passada que relações sexuais ilícitas, ela aborda várias partes do mundo da pornografia e de tudo mais. Qualquer conotação que esteja ligada a atos imorais, ligado ao mundo sexual. Então, para Jesus, este é o único motivo que ele considera, não que ele mande, como vimos, não é um mandamento, uma ordem, que você deve se divorciar havendo uma relação sexual ilícita dentro de um casamento, ou uma traição, algo desse tipo. O que ele está dizendo não é uma obrigação, não é um mandamento, como vamos ver hoje, mas é uma possibilidade. Dependendo da circunstância, há esta possibilidade. Para todas as outras possibilidades, nós fechamos esse assunto. Porém, a Bíblia vai mostrar-nos mais algumas coisas, e hoje eu quero conversar com você sobre um texto que está no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 7 de primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, do verso 10 ao verso 15. Você tem algo dentro deste trecho que está nos orientando, ou Paulo está nos falando sobre o divórcio. Nós vamos nos atentar diretamente no verso 15. Ok? Verso 15 é o verso que a gente vai se concentrar agora. Diz assim o texto: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, dentro do contexto bíblico, quando Deus nos fala sobre o divórcio, nós temos um grande conteúdo de versos bíblicos para tratar desse assunto. Como este aqui, e o caso de Jesus, Mateus 5, Mateus 19, esses dois casos de Jesus, junto com o de Paulo, são os casos que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entendemos que são as cláusulas, como eu falei na semana passada, são as cláusulas de exceção para que você possa obter o divórcio. Como eu falei, não é uma obrigação, não é um mandamento. Divorciar-se não é uma ordem de Jesus. É algo que é permitido. E o que nós vimos aqui, que a permissão ela está relacionada com a dureza do coração ou com uma circunstância maior. Dependendo do caso, não há como reverter o quadro e tem que se levar ao divórcio mesmo. Mas as duas cláusulas justas que toda a igreja, boa parte da igreja, vamos considerar assim, a cristandade, o cristianismo como um todo, entendem que só há essas duas cláusulas de exceção. O abandono, nesse caso aqui é o 7,15 de Corinto,
quando não há um motivo de traição, mas o cônjuge, por causa de uma questão religiosa, ele quer abandonar essa união, ele não quer viver. Se você, por exemplo, pegar um caso dentro do islamismo, isso possivelmente vai acontecer. A esposa vai ser jogada, lançada para fora, vai perder todos os direitos, assim como o esposo, o filho. Então, quando há essa questão, por exemplo, dentro do Islã, se você aceitar Jesus, você é destituído de tudo, você perde tudo, você vira, entre aspas, um indigente. Praticamente é isso. Comércio, tudo que é seu, você perde tudo. E no contexto do que Paulo está escrevendo, você tem esta questão relacionada às religiões. Então, de repente, você recebeu Cristo, o Evangelho chegou lá a você, homem ou mulher, o Evangelho chegou a você, e o teu cônjuge é adorador de um Deus fulano de tal. E ele não quer mais ter essa relação porque você e ele vão entrar em conflito. O texto diz que se ele quiser conviver com você, o descrente, não tem problema nenhum. Você pode conviver com ele o resto da sua vida, enquanto ele existir, enquanto ele quiser. Mas se ele decidir, ou ela decidir, por questões religiosas, não querer mais ficar com você e abandonar essa aliança, o texto diz que você fique tranquilo, fique em paz. Você pode manter a sua paz. Você não foi chamado para ser escravo, para estar debaixo de uma servidão. Se ele não quer mais, ele pode ir embora, ela pode ir embora. Neste caso aqui, você não terá nenhum problema. Vou entrar lá, já vou falar já. Ela me fez uma pergunta e a gente vai abordar algumas questões, por exemplo, na causa da violência contra a mulher. Entendeu? Que é uma situação para nós nova, mas lá no Antigo Testamento, eu não vou entrar nesse caso, mas lá no Antigo Testamento você já tem uma proteção para a mulher nesse sentido. Depois eu posso até te passar, me lembra. E de um cuidado, de uma proteção dentro desse ambiente. Esse ambiente aqui, a gente já avança para o outro, este ambiente aqui é de um abandono. Então, quando eu falo de algo legal, biblicamente legal, de você, por exemplo, dentro de um caso não quero mais ficar com a minha esposa porque agora ela é cristã e eu sou adorador do Deus fulano de tal. Eu vou romper essa aliança, minha esposa está agora livre. Eu estou livre. Então, nesse caso, não há nenhum tipo de condenação, não há nenhum tipo de problema. Isso eu digo debaixo da autoridade da palavra de Deus e debaixo de uma concordância com a igreja. A igreja, como de uma forma mundial, ela praticamente só acredita. A igreja como um todo acredita só nessas duas possibilidades. Outros casos, como são esses casos novos e extremos, a gente já vai entrar neles. Então, para você entender, essa cláusula aqui, ela também é uma cláusula de exceção. Então, quais são as duas cláusulas claras que a Bíblia diz que você pode obter o divórcio em paz, sem nenhum tipo de condenação? Quais seriam? As relações sexuais ilícitas e o caso de um abandono. No caso, a pessoa quer se divorciar por situações religiosas ou coisas desse tipo. Você não tem porquê, você não necessita ficar, às vezes, inquieto com isso. Às vezes as pessoas carregam culpas o resto de sua vida por causa disso, e às vezes Deus manda nós ficarmos em paz, tá bom? Porém, gosto sempre de ressaltar, isto não é um mandamento. Que fique bem claro isso. O mandamento sempre será amar, perdoar, agir com misericórdia, estender graça e batalhar pela renovação, independente de tudo que aconteceu.
se há chance de restauração, é isso que a gente tem que buscar. Em casos extremos, você tem essas duas situações que você pode sair. Ah, pastor, mas e o texto de Malaquias capítulo 2, verso 15 e verso 16? Que é um texto também complicado, porque alguns pastores usam isso até para negar a possibilidade de divórcio. Então há pastores, há igrejas. Quando eu falei assim, a maioria da cristandade aqui, 99% da cristandade acredita nisso, mas tem 1% que não acredita, que eles não consideram divórcio em nenhum sentido, dando a possibilidade de um novo casamento. Aí eles usam esse texto, por exemplo, de Malaquias 2, verso 15 e 16. Malaquias 2, verso 15 e 16. Lá em Malaquias 2 está escrito assim: Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, tem um problema aqui. Como é que Deus odeia o divórcio e Jesus diz que existe possibilidade de divórcio? Então nós temos um problema aqui. O que esse divórcio aqui, de Malaquias, significa? O que esse texto de Malaquias está dizendo? Qual é o contexto dele e como ele deve ser aplicado? Porque se eu digo que Deus odeia o divórcio e Jesus diz que tem uma cláusula de exceção para o divórcio, eu vou dizer que a Bíblia está se contradizendo. Não vou? Se Moisés, como vimos em Deuteronômio, disse que existia uma carta de divórcio que você poderia obter, a mulher poderia obter para se proteger, poderia casar novamente e não teria problema algum, só não poderia retornar para o primeiro esposo. Então você, quando chega em Malaquias, você acaba se contradizendo com tudo isso. Mas como assim, pastor? Se você diz que tem, agora o texto está dizendo que Deus odeia, não gosta, não quer, como é que... Esse contexto aqui, para você entender, é um contexto de pacto. Israel tinha um pacto com Deus. Israel não poderia casar, os israelitas, os judeus, não poderiam buscar casamento fora do seu ambiente ou fora das suas tribos. Não poderia se casar com gente estrangeira, fora dos muros. Não era uma coisa aconselhável por causa das influências que você poderia obter como povo judeu por causa dos outros povos. Então o que aconteceu? Esse povo foi para o exílio, chegando depois, saindo do exílio, voltando para a terra de Jerusalém. Lembra do livro de Esdras, lembra do livro de Neemias, a reconstrução, os muros de Jerusalém, eles estão voltando para Jerusalém, vão reconstruir o templo. Neste período, o que aconteceu? Os judeus, no exílio, abandonaram as suas esposas e se casaram com mulheres que não faziam parte da aliança de Israel. E trouxeram essas mulheres para Jerusalém. Quando trouxeram essas mulheres para Jerusalém, Deus diz assim: eu não gosto do divórcio que vocês fizeram, da forma como vocês fizeram. Vocês repudiaram as suas mulheres, as mulheres da sua juventude, para se casarem com mulheres que adoram e servem a outros deuses, quebrando com ele, no caso Deus, a sua aliança. Este divórcio, eu odeio esse tipo de divórcio. Eu odeio. No contexto está sendo aplicado, nesse contexto, essa ideia de Deus odiar aquilo que está sendo feito com as mulheres da juventude. Então esses homens, Neemias, depois você lendo lá o texto de Neemias, de Esdras, você vai encontrar lá que eles fizeram uma limpeza. Eles se separaram dessas mulheres, reafirmaram a aliança antiga com suas mulheres para se tornarem um povo santo diante de Deus. Então a Bíblia não contradiz, e eu odeio o divórcio, é dentro desse contexto de pacto que estava sendo quebrado. Então amanhã ou depois você pode de repente encontrar alguém na internet falando: olha, Deus odeia o divórcio, então ele não quer, ele não reconhece, ele não faz isso e aquilo, porque Deus odeia.
há essas vozes na internet também falando e não dando nem uma segunda chance, mesmo havendo um caso de adultério e algo que não pode mais se resolver. Então, nesse contexto, não há contradição com o texto de Jesus, muito menos com o texto de Paulo. A ideia de Malaquias está dentro de um pacto que foi firmado e esse povo estava quebrando, um pacto com Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Todo mundo vivo ainda? Entendido? Quais são as cláusulas de exceção? Relações ilícitas. Qualquer relação ilícita está errada. Sabe aquele vídeo? Aqui eu gosto de falar com os homens. Sabe aquele vídeo que a gente fica tentado a assistir quando o nosso amiguinho do grupo de serviço coloca lá um videozinho pornográfico? Você acha que isso não tem problema algum. Isto é uma relação sexual ilícita, se você é um cônjuge. Você está acessando algo que não deveria acessar. Eu estaria acessando algo que eu não deveria acessar. Então essas coisas parecem que não fazem diferença e não fazem não causam nenhum tipo de problema. Aí eu mostrei para você que o problema não começa no vídeo. Começa no coração a partir do olhar que você coloca. Você vai fixar o olhar aonde você não deveria fixar o olhar. E quando você fixar o olhar aonde você não deveria fixar o olhar, o seu coração começa a se corromper e o adultério começa a ocorrer dentro do coração. Lembra do que Jesus falou? Não é o que está do lado de fora. É o que ocorre do lado de dentro, que ninguém tem acesso, mas ele tem acesso. E você viu que era um caso muito sério, que ele mandou o quê? Arrancar os olhos, cortar o braço, a mão, uma linguagem figurada. Volto a dizer para você não sair daqui, viu, Julião? Arrancando o olho, viu, Daniel? Calma lá, hein? É só uma linguagem figurada. Não sai se cortando, se arrancando o olho. O que Jesus está enfatizando é a profundidade do problema. Se você corre o risco de ficar de fora da eternidade do reino de Deus, por causa daquilo que sobe do teu coração, por causa daquilo que se instala dentro do teu coração, que te leva ao adultério dentro do coração, ainda que você não tenha se deitado com ninguém, ainda que você não tenha se despido com ninguém, mas lá dentro você já fez tudo isso, Jesus diz, isso é muito sério. E é tão sério que era mais fácil para você arrancar os olhos, cortar um braço, do que perder a tua salvação. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Então Jesus, como temos visto ao longo dessas 2 semanas, chegando a essa 3ª semana, o que Jesus diz sobre isso é muito sério. A questão do casamento, como vimos na semana passada, não é algo banal para Jesus. É algo muito sério, algo muito profundo. Então eu falei para vocês na semana passada que eu falaria mais sobre a próxima exceção, acabei de falar. E agora eu vou fazer algumas aplicações de possíveis causas, possíveis problemas que podem interferir em uma relação e pode desencadear um divórcio. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção em algumas coisas que vamos falar aqui hoje. E agora eu me dirijo aos jovens, primariamente falando. Aos jovens eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu tenho para falar agora a você. Me dirijo a você, especificamente você, jovem que pretende casar, que tem sonho de casar, pretende ou está já dentro de um relacionamento para assumir um compromisso de casamento. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nisso aqui. Aos jovens, digo eu e não o Senhor, como diz Paulo. É a observância, aquilo que a gente olha nas Escrituras e olha no dia a dia. Realize, jovem, você que está num relacionamento, realize uma análise crítica,
fria antes de firmar qualquer pacto diante de Deus. Faça uma análise do seu cônjuge antes de você assumir qualquer responsabilidade pactual diante de Deus. Friamente. Não se engane. Não se engane. Fique atento a todos os sinais que você considera importante. Tudo. Considere tudo. Fique esperto. Analise tudo. Não caia, não fique embriagado nessa de que ela é um partidão, ele é um partidão, ela é bonitona, ele é bonitão. Não caia nesse conto. Analise friamente coisas pontuais. Por exemplo, clareza de objetivo. Tem objetivo? Sabe aonde vão chegar? Aonde querem chegar? Tem objetivo claro para a vida? Tem objetivo claro para seguir? Vida familiar. Como é que se comporta com a família? Como é que trata pai? Como é que trata mãe? Como é que trata os amigos, os familiares? Como é que é dentro de casa? Porque o que você vê acontecendo lá é o que vai acontecer com você cá. A forma como se trata lá é a forma como vai se tratar aqui. Se não mudou lá, que é pai e mãe, não respeita pai e mãe lá, não respeita irmão, não tem boa convivência com os pais, com os familiares, tu acha que tu vai mudar isso? Se não tem consideração com os pais, se não honra pai e mãe, tu já tem que assim, acender 10 sinais vermelhos no meio da... Corre que é laço. Friamente, analise tudo isso. Vida profissional. O camarada gosta do trabalho? Gosta de bater uma pá? Gosta de levantar cedo? É responsável? Porque senão é tudo ou ele, um dos dois vai ter que alimentar alguém aí. Ou tu alimenta ela ou ela vai te alimentar. Porque se o cara não é bom do trabalho, se o cara é cansado, se ele tem medo do trabalho, se ele é meio... Cada 3 meses ele está num emprego diferente, quando está... Sinal, é um sinal. Olha bem onde tu vai colocar a tua carga, a tua carroça. Fique esperto. Como trata os pais, eu já falei. Relação com os familiares, relação com os amigos. Cuidado com os amigos tóxicos. Fica esperto. Não, é mais bonitinho, mais legalzinho, não sei o que, fazendo você enxergar o que não existe. Entendeu? É o quê? Chuta que é macumba. Você entendeu? Por quê? Você vai entender, nós já falamos sobre isso. Planejamentos. O que você quer? Para onde vocês vão? O que vocês querem da vida? Como é que essas coisas vão acontecer? Por quê? Casamento. Aí vem o segundo ponto. Primeiro ponto qual é? Analise criticamente, friamente, tudo. Tudo. Para amanhã você não dizer: poxa pai, você não me avisou. Poxa mãe, você não me avisou. Poxa, pastor, você não me avisou. Não, nós te avisamos. Você que não quis ver os sinais. Você quis... Não, eu sou dono, eu sei de tudo. A gente só dá conselho e mostra a rota. A gente não faz a rota por você. As consequências do que você planta, é você quem vai colher. Eu vou colher as minhas sementes e você vai colher as suas sementes. O que você planta e o que eu planto. Cada um vai receber isso individualmente. Então, às vezes, na ignorância ou na explosão da juventude, você não para ver os sinais e para escutar os mais velhos. Aí lá na frente você vai dizer: poxa, agora, filho, já é tarde. Porque agora é o segundo ponto. O casamento não é obrigação.
Deus não te obrigou a casar. Deus não colocou uma arma na tua cabeça, ameaçou você a casar com um fulano de tal, ou com uma fulana de tal. Não é uma obrigação. Isso é um ato consensual, consentido. Os dois decidem. Nos amamos, o caminho é claro, vamos assumir um pacto diante de Deus, diante da nossa família, diante da igreja, e vamos seguir segundo os princípios da nossa fé. É um consenso, você não foi obrigado a entrar nesse ambiente. Então sim, até você entrar, até você chegar ali à porta, ainda está tudo bem, dá tempo de desistir e voltar. Depois que você entrou, assumiu o pacto, aí, após a sua união consensual, a partir deste momento, o seu casamento é regido pela palavra de Deus. A partir desse ponto, é sobre Deus e vocês. Agora é sobre Deus, a palavra dele e a vida de vocês. Agora, tem que ser, essa é a norma, até que a morte nos separe. Porque se você casa dentro dos princípios e do modelo dito por Deus, o que você acabou de perceber nessa noite? Deus só te deu duas possibilidades, talvez duas possibilidades, e que não é uma obrigação ainda. Mas se você quer isto não é uma obrigação, como Paulo no capítulo 7 diz, deixa isso claro, de 1 Coríntios, isso não é uma obrigação. Depois que você assumiu, aí é sobre as normas de Deus, não é mais sobre as tuas normas. Aí você vai ver que a coisa vai ficando mais densa. Porque divorciar, terceiro ponto. Primeiro, jovens, observe os sinais. Segundo ponto, entrou, agora é sobre as regras de Deus, não é mais sobre você. É sobre como Deus quer que a coisa seja feita, como Deus quer que a coisa seja seguida, padronizada por Ele. Agora é padrão dele, padrão FIFA, top, lá em cima, é padrão dele, é padrão de Deus, não é mais o seu padrão. Aí a coisa mudou de figura. Por quê? Porque o terceiro ponto é muito negócio. Isso é o dito comum: divorciar-se por qualquer motivo que não esteja nas cláusulas de exceção é um erro e um ato de rebelião. Quando você se dispõe a se divorciar sem os motivos expostos na palavra de Deus, é desobediência e é um ato de rebelião contra Deus, contra os seus princípios, contra a sua ordem direta. Então aquela famosa frase, olha, eu tenho com ele ou com ela incompatibilidade de gênios. Nosso gênio, sabe, nós não deu liga, dançou, filho, era para ter visto isso antes. Se entrou dentro do jogo para jogar o jogo de Deus, esquece. Esse é um conceito mundano, isso é um princípio satânico, para destruir a beleza do casamento, para acabar com aquilo que Deus criou. Deus criou o casamento. O casamento é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. Isso não é um projeto humano, isso não é um projeto social desenvolvido pelo ser humano, isso é um projeto de Deus. Deus projetou o casamento, e projetou o casamento segundo a sua vontade e segundo os seus propósitos.
O casamento é para a glória de Deus. A vida do lar, a vida saudável do lar é para a glória de Deus. O problema é que o pecado entrou nisso tudo. Mas o motivo real era a beleza, era a formosura. Tudo que Deus fez foi bom, até a união conjugal. Porque um casal vai viver para a glória de Deus, se ajustando, mortificando a sua carne, a sua natureza pecaminosa, e deixando vir para fora o fruto do Espírito. É assim que vão vencer. Não é de outra maneira. Ele é tão diferente. Quem não é diferente? Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Não existe um igual no mundo. Então sempre haverá uma diferença em alguma área. Sempre haverá o mais apressado e o mais lento. O mais calmo e o mais ansioso. O que fica mais em paz e o que se ira fácil. Sempre vai ter diferença. Isso é fato. E além de tudo isso, eu dei até um livro para os casais, né, Rafa? Quando pecadores dizem sim. Além de tudo isso, nós temos uma natureza pecaminosa. Além de termos cultura familiares diferentes, modos de criação totalmente diferentes, que tudo isso é uma bagagem que a gente traz para o casamento e que tem que ser resolvido lá. Eu gosto da comida mais fresquinha, eu como comida de 15 dias na geladeira. Vai ter um atrito lá, gente. E vocês vão ter que se ajustar. Além disto, você tem uma natureza pecaminosa. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Além de tudo isso, eu tenho que lidar com a minha cultura familiar, com a cultura dela que veio para a minha vida, com as bagagens culturais dela familiar, e nós dois temos que lidar ainda com a nossa natureza pecaminosa. Pensa que é fácil? Como diz minha esposa, isso aqui não é brincar de casinha, não. E tem gente que chega no casamento achando que vai brincar de casinha, né? Que vai balangar um bebê. Nossa, que bonitinho, vou tirar uma foto para você no Instagram. Sabe de nada. A noite de choro lá, sem dormir, a criança... Nhé. Então, meu irmão, se tu vai entrar no jogo, se tu tá no jogo... joga o jogo segundo as regras de Deus. Porque aqui não vai caber diferença de temperamento, diferença de personalidade, jeito de ser, jeito de pensar, jeito de reagir, jeito de lidar com a vida. Não tem nada disso aqui para... vou usar... Nós somos tão diferentes, vou ter que me separar. Esquece, filho. Com Deus não tem essa não. Isso é princípio mundano, isso é princípio do mundo. Isso é princípio de mentes que não caminham segundo a vontade de Deus. Mas quando aí eu preciso também enfatizar o lado belo de tudo isso. Quando você caminha num princípio de fidelidade, do amor que vem de Deus, exalando o fruto do Espírito, na paciência do Senhor, ajustando na sinceridade de coração, tudo é belo. Você se torna uma pessoa feliz. Não é que o casamento ou a pessoa te fará feliz, porque casamento e pessoas não nos farão felizes. Nós seremos felizes em Deus, para a glória dele, sendo ele o nosso contentamento de alegria, sendo ele a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de amor. E quando essas coisas estão dentro do casamento, o casamento é bom, o casamento é gostoso, o compromisso, a amizade, o companheirismo, tudo fica belo, tudo fica bom. Mas quando Deus começa a perder lugar no seu casamento, tudo começa a ficar escuro,
tudo começa a ficar cinza, as coisas começam a perder o brilho, aí o seu olhar começa a ser colocado aonde você não deveria colocar, porque Deus já não faz mais parte do seu casamento. Mas quando Ele está lá, tudo é legal, tudo é bom. Você consegue passar pelos piores problemas da sua vida com o seu cônjuge, feliz, dando glória a Deus pelo pouco que tem, dando glória a Deus pelo muito que tem, dando glória a Deus quando não se tem nada, mas tem os dois na esperança de que Deus fará alguma coisa por vocês. Então essa é a diferença de um casamento quando Deus está nele, como fonte de alegria, como fonte de gratidão, como fonte de poder. Quando as pessoas dizem o casamento é uma união falida. Não, não é uma união falida. O casamento é bom. E o que Deus fez não fale. Fale porque os homens abandonam a Deus e seguem os princípios do seu próprio coração. Mas o casamento não é uma instituição falida, porque o nosso Deus não erra. O nosso Deus nunca errou e nunca vai errar. Então o casamento não é um projeto falido. Isso é uma conversa satânica, isso é uma conversa mundana, isso é uma conversa de uma sociedade libertina, que não quer honrar, que quer viver na infidelidade, na falta de compromisso, no sexo livre sem nenhum tipo de responsabilidade. Por isso que se diz que a união, o casamento é uma instituição falida. Não é uma instituição falida. Falidos são os homens sem a glória de Deus que tentam acabar, destruir com este projeto chamado família instituído por Deus. Quarto ponto. Deixará pai e mãe. Mateus 19, você viu Jesus voltando ao princípio lá do Éden. No princípio foi assim, visto lá no princípio. Mateus 19, Jesus falou: deixará pai e mãe. Jesus deixa claro que após uma decisão consensual, onde o casal define se casar, é necessário, repita, é necessário deixar pai e mãe, para que se possa estabelecer uma nova família. Deixar pai e mãe. A nova família não é uma extensão da casa do pai e da casa da mãe. É uma nova unidade. É uma nova família. É um novo lar. Dentro desse contexto, problemas frequentes surgem entre casais. Quando você não tem isso bem definido, quando você não consegue definir, aqui vai aos casais que estão no início do relacionamento, talvez os antigos, e aos jovens. Você precisa definir limites. Você precisa estabelecer limites. A falta de limite é um problema para o casal. A falta de limite é um problema para os casados. Por isso, alguns pais se intrometem, entram em lugares que não deveriam entrar, decidem coisas que não deveriam decidir, invadem a privacidade e o mundo do casal. Isso não pode. Deixará pai e mãe. Deixará pai e mãe. Isso define limites.
Há coisas, ações, decisões que só pertencem ao casal. Eu posso buscar um conselho dos meus pais? É lógico que eu posso. Eu posso buscar um conselho de amigos? É lógico que eu posso. Mas há limites, respeitando o cônjuge. As decisões que tomarmos são nossas decisões. São minha e sua decisão. Vamos colher o fruto das nossas decisões. Porque amanhã, um pode virar para o outro e dizer: mas tu escutou o teu pai. Ah, mas tu escutou a tua mãe. Nós não deveríamos ter feito e fizemos. Quem deveria definir isso era você e ela. Não vocês, pai, mãe, não. Você precisa definir isso, porque se você não define essas coisas, tudo que não tem limite vira bagunça. Todo mundo gosta de meter o bedelho onde não deve meter. Todo mundo gosta de ter uma opinião, falar alguma coisa que só quem pode decidir é você com o seu cônjuge e mais ninguém. Isso pertence a vocês. Vocês são uma nova família. Assumiram diante de Deus serem uma nova família. Você não vai chutar pai, não vai romper relacionamento com os pais. Não é sobre isso. Você continuará e deve continuar honrando pai, honrando mãe, honrando familiares, mas entendendo, tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu entrava casado na casa da minha mãe, eu pedia permissão para minha mãe, para mexer na geladeira dela. Minha mãe, está aqui minha esposa, às vezes ela batia fora da caixinha e entrava, mas muitas vezes, perguntando alguma coisa do lado de fora. Nunca foi de invadir nada. Perguntava se podia, perguntava se tinha. E não, mas pode pegar, entra aí, faz. Não, limites. Eu não invadi a privacidade dela, sendo a minha mãe, e ela nunca invadiu a minha privacidade. Minha esposa, quando tinha que falar alguma coisa, olha, conversa com a tua mãe a respeito disso. Minha esposa comunicava a minha pessoa. Eu ia na casa da minha mãe, se assentava com a minha mãe, olha mãe, nós precisamos resolver isso aqui, ó. Tal. Ok? Ah não, filho, desculpa, está tudo resolvido o caso. Por quê? Você precisa ter limite. Quando não tem limite, vira bagunça e traz desconforto para um dos cônjuges. Às vezes ele ou ela está ali, mas por dentro, caramba, poxa vida, não posso nada, não dá nada, está aqui, está ali. Limite, porque às vezes não é dito, mas está corroendo o coração. Uma vez eu escutei uma ilustração muito interessante. Disse que havia um velhinho, um casal de velhinho, numa cidade muito bem quista, muito bem notados. E um dia o velhinho sumiu, abandonou o lar e foi embora. Dado um tempo, passado um bom tempo, encontraram esse velhinho em uma outra cidade, em uma praça pública. E esse alguém que o encontra, senta com ele e pergunta: nossa, o que aconteceu? O senhor era uma referência como família para nós. O senhor era uma referência como esposo. Por que o senhor abandonou lá? Por que o senhor foi embora? Aí ele disse assim: porque eu não aguentava mais comer pé de galinha. Moral da história: existem coisas que vamos guardando até o ponto que ficam insuportáveis,
e decidimos ir embora, porque um dia não quisemos falar, não quisemos aborrecer, não colocamos o limite. Eu não gosto de pé de galinha, eu não aguento mais comer isso. Não põe limite, não fala, não põe para fora. Alguém nessa relação vai ficar aborrecido. Às vezes, não vou falar porque a mãe dela, é mãe dele, é tia dela, é tia dele, é irmão dela, é irmão dele. Não interessa, filho, está te incomodando, senta com o teu cônjuge e fala, olha, a atitude dela, a atitude dele está errada, está equivocada, não é assim que funciona. Nós temos que ter o nosso limite daqui para fora. Entendeu? Parece brincadeira, parece que não tem nada a ver, mas eu já encontrei vários problemas desses atendendo algumas pessoas por aí. Pais dependentes, mais um ponto aqui, ó, pais dependentes emocionais de seus filhos. Não cortou lá o cordãozinho umbilical. Sufoca os filhos. Não permite o filho crescer, ser responsável, virar um adulto, virar um homem, virar uma mulher. Eles desejam estar em tudo, presente em tudo, sufocando tudo. Se deixar, ele coloca uma casa dentro da casa do filho. Ele estende como é que fala? Puxadinho. Faz um puxadinho. Se instala lá. O Rafael está apanhando ali, ó. Ó. Racha ele, Beth. Racha ele. Às vezes, isso não é notado. Às vezes você não observa. Mas você está sufocando o crescimento do casal. Você é tão presente, você está tão dentro daquela circunstância, daquele ambiente, que o casal não consegue se desenvolver. Porque eles não têm espaço para isso. Então você precisa cortar esse cordão umbilical. Deixa sentir um pouquinho de dor. Deixa sentir um pouquinho de... aquela sensação de você não teve que se resolver na vida, nos momentos difíceis. Eles precisam também ter essa experiência para amadurecerem, para futuramente criarem os seus filhos. A vida é dura, a vida é difícil. E você não pode ficar... Ai meu Deus, eu tenho que... Não, deixa cair. Deixa se arrebentar um pouquinho. A Bel está apanhando também, né, Bel? Ela já senta. Deixa cair um pouquinho, deixa eles se virarem um pouquinho. Eu não estou dizendo que você não deva ajudar os seus filhos. Eu estou dizendo uma outra coisa. Eu estou dizendo que você como pai pode ser presente. Você como mãe pode ajudar os seus filhos numa hora de necessidade. Mas entenda o que é limite. Entenda o que é saudável. Não faça do casamento deles o seu casamento. Não faça das decisões que pertencem a eles as suas decisões, os seus gostos. Isso é muito errado. Isso acaba atrapalhando a vida do casal. O casal não consegue amadurecer. O casal não consegue se desenvolver. Filhos que são dependentes dos pais. Casados que dependem do pai, dependem da mãe, financeiramente, emocionalmente, não conseguem se amadurecer como homem, como mulher, não conseguem se profissionalizar, ser responsáveis. Não, está aqui, ó, eu vou buscar o sustento. Meu irmão, a porta fechou, pega uma bicicletinha, se inscreve no Uber e vai ganhar o teu dinheiro do dia a dia. Não, dá para ganhar, dá para ser homem, dá para trazer o sustento. Se você não tiver medo de trabalhar, você sempre vai ter uma oportunidade.
Mas às vezes é muito mais fácil ser cuidadinha pelo papai, pela mamãe. Tá aqui a mesadinha, filhinho, tá aqui, deixa que o papai paga, a mamãe paga. Nunca vai amadurecer, nunca vai crescer. Lembre-se que um dia você vai morrer, ela vai morrer, eles vão continuar. E aí é que vai estar o problema. Porque eles não vão saber se virar. Não estarão prontos para encarar a vida. Porque tudo ganhou de mão beijada. Tudo foi dado de mão beijada. Tudo foi colocado aos pés. Ai, filhinho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No dia que os pais faltarem, esse menino, essa menina, estão ferrados na vida. Porque não vão saber lidar com a vida. E a vida não é fácil. A vida não brinca, a vida machuca, a vida nos atropela. E se nós não formos preparados para a vida, nós estaremos arruinados. Então, filho, amadureça. O que você talvez não saiba é que uma das grandes causas entre casais novos, você sabe qual é? Videogame. Camarada viciado em videogame. Passa noites virando jogos e a mulher na cama, esperando ele. Eu não vi um, nem dois casamentos entrarem em falência e serem arruinados por causa de meninos que pensam que são homens, mas quando vão para o casamento, ainda querem viver vidinha de gente juvenil. E eu não estou dizendo nada contra os jogos. Eu não estou dizendo para você que você deve parar de jogar, não é isso. Eu só estou dizendo para você, amadureça, seja homem. Tem a hora do jogo e tem a hora de você ter a sua amizade, desenvolver a sua amizade, dar atenção à sua esposa. Mas entre jovens, este tem sido um grande problema. Grande problema, não é um pequeno problema não, é um grande problema. Mais um, pais super protetores. Isso também é um problema. Pais emocionalmente dependentes dos filhos, filhos emocionalmente e financeiramente dependentes dos pais e pais super protetores. É um outro problema. Sufocam todo o desenvolvimento, toda a maturidade que esse jovem ou essa jovem família precisa desenvolver. O excesso de proteção, o excesso de cuidado, arranca desse jovem ou desta jovem família a sua confiança. Porque quando você é super protetor, quando você protege mais, nas entrelinhas você está dizendo: eu não confio suficientemente em você para fazer essa tarefa. Eu preciso fazer essa tarefa para você, eu preciso te proteger porque eu não confio totalmente em você. Nas entrelinhas, quando você faz pelo outro, com excesso de proteção, você está dizendo para ele: eu não confio muito em você para isso. E você precisa deixar eles voarem. Você não precisa enjaulá-los, você precisa deixá-los voar. Você precisa ensiná-los a voar, a serem livres, a caçar, a se alimentar, a buscar, a construir por sua própria independência. Se um dia eles voltarem e disserem: pai, eu preciso de um conselho,
O senhor é mais maduro. Mãe, eu preciso de um conselho, a senhora é mais madura. A senhora já viveu mais do que eu na vida, 40, 50 anos à minha frente. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Lá em casa nós estamos meio desajustados nisso, naquilo. Como é que a senhora e o pai resolver essas questões? Isso é uma outra coisa. Isso faz parte. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe a sabedoria. Então não é nenhum problema os pais participarem da vida com cuidado dos seus filhos. Mas tudo que é excesso, tudo que é a mais, destrói a vida de um casal. E muitas vezes leva esse casal a um divórcio, a uma separação. Por influência ou má influência dos pais ou dos próprios filhos que não conseguem se desassociar dos seus pais. Jesus disse: deixará pai e mãe, se tornarão uma só carne, uma família. Tudo agora é decisão deles em Deus. Quando necessário, busca conselho dos pais, busca conselho dos seus orientadores espirituais, busca conselho da igreja, busca o conselho da palavra de Deus, busca o conselho de Deus. E o mais, todo o excesso precisa ser podado, cortado. Entenderam? Preciso repetir, Rafael? Tá safo? Entendeu? Caminhando para o final. O divórcio, os abusos e as cláusulas de exceções. As cláusulas de exceções. Primeiro ponto. Bateu. É violência doméstica, é denúncia pública. É ministério, delegacia. Não é conversa. Não tem conversa para isso. Não tem parâmetro. A igreja não aprova, a Bíblia não aprova, e este é um ato de alguém que possivelmente não nasceu de novo. Se atentou contra a sua vida, mulher, aqui, nós já conversamos sobre isso no ano passado, mas se atentou contra a sua vida em qualquer ambiente, ambiente patrimonial, ambiente de violência física, patrimonial, você sabe que aquela violência onde ele tira o que é seu. Não estou dizendo patrimônio físico, mas, por exemplo, ele tira o seu dinheiro. Você trabalhou o mês todo, no dia que caiu o dinheiro na sua conta, ele falou: dá aqui. Bota tudo aqui na minha conta. Aí tudo você tem que ficar sobre a dependência e sobre o olhar do seu ditador. Tudo agora fica no controle dele. Ele rouba tudo que é seu. Isso é amparado por lei. Isso é também violência contra a mulher. Você tem esse tipo de violência. Você tem a violência emocional. Denegrir, maltratar com palavras também é uma violência. Se no seu relacionamento existe este tipo de comportamento, reveja todo o seu relacionamento, porque este não é, primariamente falando, um relacionamento cristão e muito menos um relacionamento saudável. E se existe algum desses elementos e outros, isso cabe uma denúncia no ministério, na vida pública. Você pode abrir um boletim de ocorrência, buscar os seus direitos na delegacia da mulher. Isso não pode acontecer, principalmente entre nós que declaramos amar Jesus Cristo. Se qualquer ato de violência existe dentro do seu relacionamento, privação, declínio por meio de palavras
que te deixam maltratadas, arruinadas, isso não é um comportamento cristão. Isso não é um comportamento de Deus. Aqui, neste ambiente, cabe uma conversa com a sua liderança para que se tome uma decisão acerca do seu caso. Há casos e casos. E dependendo do caso, a direção é divórcio. Divórcio. Porque você quebra primeiro princípios civis. Você quebra princípios eclesiásticos que dão margem para o cuidado com a pessoa, com o ser humano, e o cuidado com alguém que faz parte do corpo de Cristo. Então isso precisa ser, é um assunto sério, não é um assunto decidido banalmente, é sentado, conversado, escutando outros orientadores para chegarmos a um patamar e uma definição. Mas se já bateu, filhão, sai disso. Minha esposa uma vez assistiu uma grande comunicadora americana e ela disse assim: se bateu uma vez, ao primeiro empurrão, vai embora, porque ele vai repetir. E ela foi vítima, né, de violência. Ela foi vítima de violência, essa pessoa. Então, bateu. E eu falo com propriedade de causa, porque eu sou filho de uma mulher que sofreu durante muitos anos violência doméstica. E eu falo com propriedade que os seus pastores, naquele tempo, mandavam a minha mãe voltar para casa. E ela apanhava mais. Então eu sei do que eu estou falando. Minha mãe teve perna fraturada, roupa rasgada. Posso colocar dezenas de coisas aqui para você. Mas quando buscou pastores, volta lá, irmã, ora mais um pouquinho, Deus vai te dar vitória. E é mais uma surrinha que tu toma. Não. Bateu, irmão. Vai embora, busca os teus direitos, se protege, porque se bater uma vez, pode bater a segunda, pode bater a terceira. Não caia nessa história, com muito cuidado falo, não caia nessa história de que só foi uma vezinha, ele não vai repetir isso de novo. Você não sabe, eu não sei. Talvez pode ser que sim, e talvez pode ser muito pior. Porém, isso é um caso que temos que decidir no conjunto, porque a gente não tem um parâmetro bíblico claro para isso hoje. Então aqui cabe o bom senso e tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos mostra como verdade, para chegar a um denominador comum e dizer: é melhor ir embora, irmã, porque tu está correndo risco de vida se ficar lá. É melhor tu ir buscar os teus direitos, é melhor tu se proteger judicialmente, do que tu correr o risco de apanhar, ser quebrada novamente. Entende? Finalizando, se você foi vítima, ou você foi o que traiu a confiança, para as vítimas digo: a misericórdia, a graça, o perdão é um caminho a ser perseguido.
porque só Deus pode curar essa sequela, só Deus pode curar essa ferida que foi aberta e está exposta no meu, no seu, no nosso coração. É só em Deus que você vai ajustar essas coisas. Só em Deus você vai suprir essa carência, essa tristeza. Só em Deus você consegue avançar confiando nele, confiando na sua graça, confiando na sua misericórdia, dando perdão e seguindo a paz com todos. Então esse é o primeiro ponto. Para você que foi aquele que traiu e emocionalmente machucou pessoas e se culpa, se houve uma segunda chance, se te deram uma segunda chance, agarra ela com todas as tuas forças e em Deus, buscando a graça de Deus, buscando a misericórdia de Deus, buscando o poder de Deus, restaure o que um dia você colocou quase a perder. Busca por restauração, busca por cura, busca por trabalhar e fechar essa brecha no coração do seu cônjuge que foi aberto de alguma forma e o machucou. Talvez machucou filhos, talvez machucou mãe, talvez machucou pais, porque nunca é só sobre você. É sobre você e um monte de pessoas que você sem querer também machucou. Nunca é sobre só você. Nunca é só sobre a sua atitude momentânea. É sobre a sua atitude momentânea que desencadeia uma consequência de coisas que atinge várias pessoas. E várias pessoas nesse contexto são machucadas. E só a graça de Deus pode curar você. Concluo e termino aqui. Há um hino do Asaf, não sei se vocês conhecem o Asaf Borba, há um hino do Asaf chamado Só Jesus. E em uma parte desse hino, eu deixo essa parte para você, ele diz assim, na composição que ele fez: só Jesus pode quebrar o laço da separação. Só Jesus pode criar uma nova união que parecia morta e sem perdão. Só Jesus que renova com a alegria do amor e com o incenso suave diante do Senhor, duas novas vidas em um só altar. Só Jesus renova a alegria do amor como um incenso diante do Senhor. No final, só Jesus tem a capacidade de restaurar tudo o que um dia foi belo e agora parece que está meio cinza. Só Jesus tem a capacidade de restaurar. Fiquemos de pé. Hoje estamos finalizando essa terceira e última parte relacionada a adultério, divórcio e recasamento. Isso não é uma tarefa fácil, isso também não é uma tarefa impossível, mas isso é uma tarefa que Deus pode mudar, Deus pode transformar. Então a intenção, como nós não escolhemos textos, estamos trabalhando texto após texto, isso serve como uma vacina, isso serve como um alerta, isso serve como Deus dizendo para você, ainda é tempo de recuperar. Então tudo que conversamos nessas semanas que se passaram, fica aí como um alento e que você também possa
distribuir, falar para outras pessoas acerca disso que é tão importante. A família é um projeto de Deus. O divórcio não é uma opção. Ele talvez seja até uma permissão. Mas ele não é uma opção, ele não é uma obrigação. Porque Deus ama a família. Deus lutará pela família. Então não jogue a sua família fora, não jogue alguém que está passando por um problema sério fora. Lute por esse casal, lute por um amigo, por uma amiga, por um filho que está em uma situação assim. Lute, porque Deus é um Deus que ama a família. Amém?